Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast das mídias sociais. A gente precisa mudar essa propaganda, Não, pastor. não, porque é o seguinte, é o pior, mas só traz gente boa. Ai, Só sim. trazemos os melhores aqui, né? E eu sou Arivaldo Dias Casimiro, comigo temos a Fernanda, e hoje o convidado muito especial, o pastor Maurício, do Instituto Etnos. Ele vai fazer aqui um relatório do trabalho que é feito na África, e um trabalho muito bonito que já está sendo feito há alguns anos. O tema da nossa conversa será trabalho missionário e plantação de igrejas entre os povos menos alcançados pelo Evangelho. Tá certo? Então você, por favor, faça a sua inscrição no YouTube, no Spotify, ative as notificações. A gravação desse Arivalcast ficará disponível tanto em vídeo como também em áudio para você aí nas caminhadas da vida, aí, se puder ouvi-lo, né? Mas nós temos aqui os patrocinadores, só tem patrocinador pobre, que também não dá para dar um presente para missões, mas nós vamos chegar lá, tá certo? Vamos lá, mas só gente boa. Fala aí, Fernanda, por favor. Só gente boa. Começando com o Grupo Previx. Pastor, eles são uma empresa de Segurança, serviços né? terceirizados, né? Então, a parte boa de você contratar um serviço terceirizado é que você pode focar ali no trabalho que você, né, tem o domínio e sabe fazer e ficar totalmente despreocupado com essa outra parte, né? Segurança, Ele limpeza. trabalha com segurança, limpeza, recepção, manutenção geral e outros serviços. São mais de 500 colaboradores e 100 clientes com atendimento em 24 horas. Fica aqui pertinho da gente, na Lapa. O proprietário é cristão e é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sim, show de bola. Temos também Porte Contábil, um escritório de contabilidade, assessoria empresarial. Eles são uma empresa ética, responsável, ponta firme, né, pastor? Trabalham com a gente na Ezion e também prestam serviços para diversas pessoas, empresas, prestadores. Tá certo. Né? Temos a Bluefields, que é uma aceleradora de startups que dá vida ao potencial empreendedor, acelerando inovações para a eternidade. Eles trabalham com startups, o foco deles. E hoje nós queremos falar sobre o programa Sparks. É um programa de validação único de aceleradora de startups no business, que alia a fé e o trabalho. Esse é o foco deles, né? Então, trazer princípios da fé para tudo que você faz dentro do seu trabalho, seja você empresário, seja você trabalhador numa empresa. A ideia é que você ganhe dinheiro, fique rico e invista em missões, né? É isso Mais aí. ou menos isso. E que você faça da sua empresa uma grande empresa missionária. Isso mesmo. Temos também Cadu Aranha. Cadu é a pessoa que fica aqui por trás das câmeras, fica aqui com a gente, faz parte da nossa equipe. E a empresa do Cadu, ela faz transmissões, audiovisual, som, toda essa parte. Então, se você precisa desse serviço, vai fazer algum evento, ou até para sua igreja, quer dar uma aprimorada nos equipamentos, precisa de o que eu podia falar, Orientação pastor? técnica para compra de equipamentos. Isso certo. mesmo. Treinamentos, ele faz toda essa parte, são excelentes profissionais que trabalham junto com o Cadu. Então, todas as informações sobre esses nossos patrocinadores vão estar aqui na legenda, na descrição desse vídeo, com o link para você acessar o site deles e saber mais sobre cada um deles. E, por último, temos a One Big Media, pastor. É uma empresa de inteligência digital que já nos ajuda aqui há alguns anos. Sim. Eles cuidam do canal do YouTube e eles fazem uma consultoria, né, para mostrar as tendências de crescimento, onde a gente deve investir ou não, né, onde a gente deve divulgar mais. Eles fazem reuniões de alinhamento, ajudam nas estratégias de conteúdo, Sim. distribuição, dão suporte operacional. É para ajudar você, porque essa área de mídias sociais hoje é uma área muito específica. Sim. E já tem empresas com inteligência nessa área. E muda a cada momento, né? Então, ter uma empresa que te ajuda com isso é muito importante para você estar sempre antenado nas notícias, nas atualizações das plataformas. Então, eles te ajudam você como criador de conteúdo. Se você tem uma igreja que está dentro do canal do YouTube, eles te dão toda a orientação. Tá bom, então vamos agora para o essencial aqui. Sim, a parte boa. A parte boa, a parte... Nós estamos aqui hoje recebendo a presença do Maurício, que eu já conheço há alguns anos. Ele é pastor, ele é casado com a Dani, pai do Caio, que está fazendo aniversário hoje. Olha só. Hoje ele vai ter que pagar o jantar para o Caio, né? O Maurício, ele é empresário,
e é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Alphaville e é fundador do Instituto Etnos. E a primeira coisa que eu gostaria é que ele fizesse uma saudação a todos nós, a você que está nos assistindo, e, primeiro, contar um pouco sobre a origem e os propósitos desse ministério chamado Etnos. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pastor, Fernanda, valeu mesmo, vocês que estão nos assistindo. O Etnos, na verdade o sonho é antigo, mas a gente entrou em campo há 6 anos. Certo. Começamos devagarinho, na primeira porta aberta para nós, que foi num país chamado Malawi, que fica na parte sul da África. E o que fazemos basicamente? Nós colaboramos com missionários brasileiros que são plantadores de igreja e precisam de um braço, precisam de um apoio com a teologia básica e na formação de novos plantadores, de envio de plantadores, na construção de igrejas e também para achar o vocacionado, porque isso também acontece bastante quando você ensina teologia, o vocacionado brota. Então, é isso que a gente faz e a gente tem trabalhado tanto na África quanto na Ásia, em alguns países. Só uma pergunta, né? De onde surgiu esse nome Instituto Etnos, né? Por que esse nome? É porque é o termo utilizado por Jesus em Mateus 28, então nada mais etnia, justo, né? justamente. Fazer discípulo de todas as nações, é isso aí. Faz parte, então acho que encaixa com o que a gente está fazendo. E um detalhe importante, pastor, essas parcerias é para trabalhar com grupos específicos, com aqueles que têm trabalhado entre os povos menos alcançados. Tá. Só uma pergunta, vocês trabalham com treinamento de obreiros nativos, vocês vão lá e dão o treinamento com o apoio do missionário que está lá. Isso mesmo, porque a gente acredita muito na capacitação do nativo. Sei. Vou dar um exemplo bem prático. Ontem nós tivemos um call com os parceiros da vila de Tikombo, no Malawi, e nós fechamos a parceria em agosto. O Lemison está mudando com esposa e 4 filhos para Matinga. É um lugar no Malawi onde está presente a etnia Yao. Porque a cada 10 malauianos, é da etnia Yao. 2,5 milhões de pessoas. Sei. E desses, 99% são islâmicos. Então, nosso foco ali naquele país é trabalhar, evangelizar e plantar igrejas entre esse povo. Certo. Então, estamos iniciando o processo depois de todo o treinamento a partir de agosto. E vocês fazem esse treinamento na língua deles já? Sim. Todo o trabalho é feito na língua deles, dentro do contexto cultural deles? Sim, tem que ser tanto o material, tudo. A gente foi aprendendo, evoluindo bastante com relação a isso. As aulas geralmente são em inglês, com tradução para a língua local. Só temos um lugar onde se pode falar português, é onde hoje mesmo está acontecendo um treinamento, que é o módulo 5 do programa base Lucas e Atos. Quem está lá é um parceiro e amigo lá da IP Alpha, o pastor Guilherme Andrade, do Projeto Sola. Falei com ele há pouco. E lá já você vê, tem que ser bem adaptado à cultura. Lá não tem cadeira no templo. É tapete. E o professor também tem que dar aula sentado. Então são 4 dias, 6 horas por dia, sentado. Porque a cultura funciona desse jeito. A gente tem que se adaptar. E o material, vocês mesmos produzem? Ou como é que... Estou falando material didático, que vocês têm que usar, os vídeos, tudo é feito aqui no Brasil? Ou feito lá? Ou tem alguma parceria com institutos que produzem esse conteúdo? Todo o material eu mesmo produzo. Eu tenho auxílio de alguns pastores. Por exemplo, o próximo programa que vai ser no livro de Efésios, que a gente vai começar em Burkina Faso e no Malawi a partir de novembro desse ano. Eu tenho pastores que me ajudam na elaboração do esqueleto, mas aí para colocar em PowerPoint, no formato que nós vamos dar a aula, e as notas do material que vem junto no PowerPoint do professor, sou eu que faço. Por exemplo, na semana que vem eu estou indo para a Índia, em parceria com o pastor Marco Antônio. A gente vai dar aula para os plantadores presbiterianos, porque ali existe um parceiro da PMT, que é o pastor Solanqui, e Teologia da Aliança. Então, preparei todo o material, mas no linguajar nosso, bem adaptado a povos orais. Não é um livro. Tem que ser muito adaptado, tem que ser muito visual.
facilita bastante o entendimento. Quais são os principais projetos desenvolvidos hoje, além desse que você está falando especificamente de treinamento? Existem projetos sociais também, existem projetos, por exemplo, de identificar, por exemplo, vocacionados e mandar para outros países, para treinamento, para formação teológica? Ou você qual é a especificidade do Etnos hoje? Bom, bem afunilado, Sei, trabalhar com a capacitação de nativos certo. e plantadores para serem plantadores de igreja entre povos menos alcançados, entre o seu próprio povo. Certo. É bem afunilado. Agora, quando você executa esse tipo de trabalho, e o senhor sabe bem disso, porque a Igreja de Pinheiros é parceira nossa, não tem como, aí é o seu coração entrando em campo para você colaborar. Aí você tem que construir igreja, construir casa, furar poço de água. Por exemplo, o Guilherme levou o recurso agora lá para Burkina Faso, porque lá em Burkina Faso nós temos um terreno de 16 mil metros quadrados. Hoje nós temos 40 refugiados morando conosco, que Burkina Faso é uma bagunça, uma guerra civil e perseguição. Então nós temos 40 refugiados, você constrói casa. O poço de água foi a Igreja de Pinheiros que ofertou para a gente, louvado seja Deus por isso. E ele levou o dinheiro agora para um moinho de milho. Sei. Que a gente precisa dar comida pro povo. Sei. Então essas coisas acontecem. Aí compra vaca, faz o banheiro, enfim, as coisas vão acontecendo. Sei. Agora, porque eu estou falando isso porque quando o nosso irmão Ronaldo Lidório esteve lá em Gana, né? Ele fez um trabalho muito bom da tradução do Novo Testamento e ele fez a gramatização da língua e depois ele deixou isso na mão de obreiros nativos que foram estudar na capital, aprendeu inglês, aprendeu o hebraico, fazer a ponte, né, para fazer a tradução do Antigo Testamento, que ele fez do Novo Testamento. Vocês trabalham também, tem um apoio nessa questão de tradução do texto bíblico ou não? Não, ainda. A gente não chegou lá ainda, né? Não chegamos lá ainda. Você está na fase de evangelização. Por enquanto, colaborando dessa forma e nos lugares onde nós trabalhamos, existe a escritura. Exceto na língua Fulfulde, que é a de Burkina Faso, da etnia Fulani, só temos o Novo Testamento. Agora, o restante, por exemplo, aqui no Amazonas, em parceria junto com Ademir Menezes, o pastor Cowboy, lá aí já é o português. No sul da África, no Chichewa, no Swahili, no Kimasai, todos têm escritura em seu idioma já. Tá. Então, somando aí, são quantos povos, são quantas etnias que vocês estão focadas hoje? Bom, lá na região, lá do Amazonas, como é transmitido e o pastor fala, não cita o nome da etnia. Então, lá no Alto Rio Negro, nós trabalhamos especificamente com uma etnia, quase lá na divisa com a Colômbia. Eu estive lá 2 meses atrás. No Malawi, nós avançamos com o povo Yao. Lá na Tanzânia, onde agora vamos inaugurar mais um instituto, e esse instituto foi construído com recurso de Pinheiros. O nosso foco é a etnia Maasai. Lá em Burkina Faso, o foco é a etnia Fulani. No Níger, são os Gurmanche e os Hausa. E no Nepal, aí é geral. Aí é geral porque... geral. Então, contei mais ou menos aqui, são 6 povos, mais ou menos, que vocês estão focados hoje. Eu sei que cada etnia dessa, como ela, são todas tribais, né? Maioria delas. É diferente aqui no Amazonas, mas quando a gente fala de África, aí sim, é bem rústico, não é Nutella, não. Sei, tá bom. Aqui já colocou. Quais são, hoje, os maiores desafios que a Etnos enfrenta, né? Além, que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do plantador, né? Que é a experiência nossa aqui, que é a parte mais difícil e a mais importante do projeto de plantação. Como é que vocês trabalham essa questão de captação, de identificação, de treinamento dos plantadores? Mas eu queria saber, hoje, né, o trabalho que você está fazendo, eu sei que você é um batalhador, tem aí
alguns que lhe apoiam, mas quais são os maiores desafios que você tem hoje, a Etnos tem, para expandir esse trabalho, para dar continuidade a esse trabalho? São os parceiros. Por incrível que pareça, não são os recursos financeiros. Porque Deus, pela sua graça, ele vem com provisão. Mas são os parceiros certos, pastor. Sei. Como, por exemplo, agora o mais recente lá nos Himalaias, que Sei. fica a oeste da capital Katmandu. Sei. Difícil para chegar lá, eu voltei de lá tem 2 semanas. E lá nós já estamos com o primeiro obreiro num vilarejo hindu, a mais de 3 mil metros de altitude. E aí vai, como você achar o parceiro para você alcançar esse lugar. Então, isso aí... Você fala o parceiro no sentido de bancar o custo? Não o parceiro de bancar o custo. O parceiro que está executando o trabalho lá. Ah, E onde o Etnos vai ser parceiro dele. certo. Porque depois que isso acontece, a gente tem visto que o recurso financeiro ele tem aparecido. Sei. Com a graça do nosso Deus. E depois, obviamente, como que você vai manter o cara. Por exemplo, ontem de manhã eu recebi a imagem. Como que nós vamos manter o obreiro? Ele se chama Mangal. Lá no meio dos Himalaias. Então ali a gente deu para ele uma máquina que extrai óleo de semente dos Himalaias. Então, para você ter ideia, falando em rúpias, esse óleo é bem específico, custa 1.000 rúpias, enquanto um óleo normal custa 250. Isso aí, 1.000 rúpias, vamos lá, $7. É bem pouco, mas enfim. Então, é o jeito que agora ele vai se sustentar lá naquele lugar. Agora, como você encontrar o cara, o plantador e também o parceiro que está executando o trabalho nesse lugar, para você firmar parceria com ele, para mim, esse é o gargalo. Sei. É o mais difícil. Então, deixa eu só ver se eu entendi a dinâmica de trabalho de vocês. Eu acredito que, dependendo aí da região, seja diferente. Mas, a princípio, vocês identificam um local, vão até esse local, tem alguma pessoa, né, um obreiro que vai até lá, leva o evangelho e aí capacita uma pessoa de dentro da comunidade, que aí é treinamento teológico, isso que você tinha falado no início, para que aquilo funcione e aquele obreiro ali que é daquele povo seja um parceiro da Etnos. Isso, veja. É isso? Eu vou dar um exemplo lá de Neguero, na Tanzânia, onde o templo foi construído agora com o recurso de Pinheiros e a gente vai inaugurar e iniciar o programa na primeira semana de setembro. Legal. Ali existe um Maasai, ele escolheu o nome Paulo para ele. Ele foi convertido há 5 anos ao evangelho. E o menino é um dom e uma capacidade monstro. Tanto que nos últimos 4 anos ele sozinho plantou 24 igrejas no meio do mato. No meio do mato. São coisas que você não vai encontrar em relatório, seminário, conferência missionária, mas é como se fosse um avivamento. São centenas, se não milhares de Maasai convertidos e batizados. Sim. Agora, quem que dá a teologia para os 24 caras que estão lá cuidando dessas igrejas? Aí o missionário local, que é parceiro nosso, acende o sinal de fumaça, chama o Etnos e a gente vai lá executar o serviço. Sim. Então, encontrar o parceiro que está fazendo isso. Deixa eu só para esclarecer mais, por exemplo, nesse exemplo nosso, eu tive lá em Picos agora, nós temos no semiárido brasileiro cerca de 35 milhões de brasileiros esparramados em pequenas localidades. Só que aqui, nesse semiárido, você já tem mais ou menos umas 100 igrejas evangélicas, independentes, e você tem também as ONGs. Então, nós fizemos a parceria com a ONG do Zé da Água, por exemplo. Então, a gente levanta o recurso, manda para ele lá, ele fura o poço. E ele atende a comunidade lá. Quer dizer, você não chega lá impondo alguma coisa. Você usa o trabalho do pessoal que já está lá, dá o embasamento teológico, ajuda, motiva, capta o recurso, né? Porque esse modo de você fazer missões impondo a sua cultura, isso já ficou provado que é furado, né? Então esse é um trabalho que eu acho que é muito interessante. E essa questão do plantador, cara, isso aí para mim, o Tim Keller diz que é o problema, todo mundo diz, achar o cara. Vamos a um exemplo prático, igual eu falei agora há pouco, do Malawi.
O Malawi é o nosso queridinho, lá é o primeiro lugar. O Sim. Malawi, na verdade, é um país alcançado pelo evangelho. Sim. Mas existe um povo lá dentro que não é alcançado, que é o nosso foco. E eu até coloquei no Stories do Etnos ontem, porque para mim foi muito significativo, que exatos 4 anos atrás, no dia 10 de maio Sim. de 2019, o Lemison, ele me fez uma pergunta. A pergunta não, na verdade ele estava em êxtase, porque durante uma aula nossa ele ficou sabendo que Jesus também estava no Antigo Testamento. Sim. E ele nunca tinha ouvido falar disso. Ele ficou em êxtase. E eu tenho a foto dele no final da aula, olhando a escritura e o material. Esse mesmo Lemison, agora, 4 anos depois, ele vai ser o nosso plantador em Matinga. Então, demorou. E dos 38 formandos que nós formamos agora, o primeiro programa no Malawi, em Lucas e Atos, e no final a gente dá as estratégias de plantação, dos 38, 2 serão plantadores nossos. Porque nem todos são vocacionados. Certo. Então essa é a ideia. Através de dando a escritura, ministrando, a escritura vai fazer, como eu disse há pouco, brotar o vocacionado, acho que naturalmente. Sei. Porque essa é a ideia. Eu não posso chegar lá com estratégia de plantação, mas eu tenho que chegar com a teologia. Sei. E lá na frente o cara vai aparecer. Sei. Tem acontecido. Sei. Fala, Fernanda, alguma pergunta mais aí? Alguma dúvida? Tenho muitas. É muito interessante. Manda ver. É muito bonito o trabalho de vocês. Eu tava olhando o Instagram, eu até vi esse story que você estava comentando. Tá de hoje. Sim. Eu vi também que vocês têm um trabalho acho que muito intenso, pelo menos ali nas fotos, com as crianças, né, dessas comunidades. Como que tem sido esse trabalho? Porque tem o pastor ali para evangelizar, o missionário para evangelizar os adultos, né? E também tem todo esse trabalho com as crianças, né? Cara, criança em todo lugar. Se você for falar de África, enfim, é criança demais da conta. E nós temos, por exemplo, até em Burkina Faso, muitas morando conosco, órfãs também, morando conosco no nosso centro lá, que se chama Jamburi, que também esse é o meu nome em Fulfulde. Significa, eles me deram esse nome, que é o jeito da cultura, né? Aquele certo. que traz a paz. Então, é o centro da paz lá e tem muitas crianças morando lá. Falando até de Burkina Faso, e a gente, como conhecemos um orfanato na capital de uma brasileira, muitas vezes mandamos algumas crianças para serem cuidadas lá. No Malawi, de vez em quando apoiamos também, porque na vila onde nós trabalhamos e tem o nosso instituto, a gente apoia a escola ali presente, o missionário amigo e parceiro também lá da IP Alpha. Então, basicamente, com as crianças dessa forma. Sempre que possível, mas esse não é o foco nosso. Entendi. Não é o foco nosso. Mas não tem como, como, né? cara. Aí é coração, meu. Me diga uma coisa, quantos missionários vocês têm hoje ligados ao Etnos, trabalhando assim, debaixo da monitoração de vocês? Bom, a respeito de parceiros, hoje nós estamos trabalhando em 5 países. Sim. 5 países. E em cada país, aí nós temos um missionário brasileiro que é o contato nosso. Sim. Na verdade, 6 países, agora entrando o Níger na parada. E quem sabe semana que vem vai que rola alguma coisa com a Índia mais profunda. Enfim. E obviamente esses são os brasileiros, mas ali dentro existem vários outros que são os nativos, os plantadores de igreja que já foram enviados e já estão preparados para executar o serviço. Agora, qual é o impacto? Você é pastor auxiliar na igreja de Alphaville, uma igreja de classe média alta, né? E eu vejo você mora num condomínio aqui, no outro dia você está dormindo lá no meio do povo. Como é que você administra isso? Assim, como é que você vê como é que você, de uma certa forma, encara essas realidades tão diferentes? Falar para o senhor, é uma montanha-russa de sentimentos. Hoje mesmo eu estou aqui contigo, mas meu coração está lá do outro lado do Atlântico. Não tem como. Não tem como, porque hoje está tendo seminário. Certo. E nas outras 2 semanas também teve, eu também não estava, porque
Eu estava no Nepal e estava tendo um seminário na África. Certo. Mas sim, é uma montanha-russa de sentimentos, a cada almoço, a cada café da manhã, Sei. tirando por base que eu tenho muita dificuldade com a comida na Ásia, Sei. principalmente lá na montanha, nos Himalaias. Sei. Aí você perde 2 quilos em 10 dias, faz parte da... E você tem que estar pronto. Mas eu tô meio que acostumado já com o perrengue Sei. e já me sinto em casa. Sei. Seja tendo que acampar numa vila na África ou um hotelzinho lá na borda com a Índia, enfim. Agora, você, de uma certa forma, se torna uma referência para... Eu estou falando aqui para quem está nos assistindo, né? Que é você é um empresário. Eu sei que você tocava os negócios da família aí em vários shops, né? Nessa área de... Ainda é responsabilidade minha. Esse que é o negócio. Como casar tudo isso? Porque... Como é que você faz? Porque você tem isso aí, você tem o seu compromisso com a igreja de Alphaville, você tem mulher, você tem filho, né? Você tem família. Eu sei que você gosta de andar de bicicleta também, de vez em quando. Nem me fala. Como é que você faz para fazer esse mix aí? Como é que você sobrevive aí? Estou colocando isso porque às vezes alguém olha para você, não, esse cara é um serafim, é um querubim. Não, é uma pessoa normal, que tem as mesmas lutas. Então, tem muita gente hoje que está acomodada, que está na zona de conforto e não faz porque não quer ter essa experiência, né? Uhum. E qual é a sua palavra? Eu vejo assim, você tem o apoio da sua esposa, porque eu acho que para ela também tem que abrir mão, filho adolescente. Uhum. Como é que você casa tudo isso aí? Como casar tudo isso aí é graça. Aí é difícil explicar, porque, vamos lá, acho que esse eu sempre digo que esse é o combo, combo da minha vida, né? Você tem eu não vou diferenciar a parte ministerial de parte profissional, porque para mim é um combo. O Maurício é um cara só, pô. Nós temos parques de diversão em shopping, são 18 parques em 6 estados e não tem aqui em São Paulo. E sim, esse é o sustento da nossa família e também parte da financeira do Etnos vem daí. Porque a gente entendeu que a nossa empresa precisa trabalhar para aqueles que nunca ouviram. Para mim, isso é o verdadeiro business as mission. Que vai trabalhar de alguma forma para lá na ponta aqueles que nunca ouviram entenderem, terem conhecimento. Isso é Romanos 15, 20 e 21, na veia. Então a nossa empresa também separa a parte dos lucros direto para trabalhar com PNAs, povos não alcançados, povos menos alcançados. E sim, por isso que esse bichinho aqui, esse celular, tem que funcionar no mundo inteiro. Porque a empresa não para. E parque de diversão em shopping não tem final de semana. Às vezes você está lá na África e está resolvendo... Não. Mas direto, call toda hora. Ou, por exemplo, se eu estou lá no meio do rio, no Amazonas, tem um GPSzinho com antena Iridium funcionando, eu estou no SMS. Porque eu não tenho luxo de ficar offline por conta das empresas. Agora, ao mesmo tempo, eu também tenho um chamado. Deus me chamou para executar esse serviço. Foi por isso que, apesar de ser economista, ter um MBA... Eu também fiz o meu mestrado em estudos teológicos lá no RTS em Jackson, justamente para isso. Para um dia, quer dizer, primeiro eu nem tinha esse objetivo de ser ordenado, mas as coisas foram acontecendo, Deus foi direcionando a nossa vida, e agora eu tenho que executar esse serviço, esse trabalho igual do Etnos. E, sem dúvida, tem a família que eu tenho que cuidar. Mas não vejo a hora do meu moleque, que hoje ele está fazendo 17. Daqui um ano é 18. Aí é carro, faculdade... Aí eu tiro a esposa e ela começa, e ela tá mais livre para poder andar comigo e a gente, a partir do ano que vem, passar mais tempo fora do Brasil. Não tem que ficar cruzando o Atlântico toda hora, né? Certo. Você viaja umas quantas vezes por ano? Cara, eu já fiz a conta. Dá 4 meses por ano eu tô fora. Nossa. Por conta das empresas e por conta dos seminários. 4 meses ao ano. Só que também quando eu tô em São Paulo é home office, porque junto à IP Alpha... Eu não tenho atividade diária na IP Alpha, porque eu não sou remunerado pela igreja. Então, hoje eu estive lá, hoje de manhã, porque hoje é uma quarta-feira, tem reunião pastoral, e coincidentemente eu estava aqui. Semana passada, na quarta-feira, eu estava em Fortaleza, porque tem mais um parque inaugurando.
Então você tem que ir casando. E sim, eu acredito que isso seja um exemplo, talvez, para pessoas que estejam nos assistindo, que dá para casar as atividades. Obviamente, cada um dentro do seu chamado. Sim. Certo. Esse aqui é o específico do Maurício. Você tem uma história bonita, né? Porque o seu avô foi plantador de igreja, né? Foi. O seu pai abraçou muito aí essa área de Gideões, né? Isso mesmo. A cara do Maurício, seu pai, parece o Novo Testamento Ah, de demais. Gideões, né? Pois é. Então ele tem essa paixão. Sua mãe é uma mulher de muita oração também, sua irmã envolvida na educação infantil. Isso. É uma família toda comprometida com o reino de Deus. Agora, a grande pergunta, nós temos muita gente que assiste aqui, está assistindo a gente, isso aqui vai ficar disponível. Como igrejas, ou pessoas físicas, ou empresários, ou pessoas físicas, podem abraçar, se envolver com o Instituto Etnos? Bom, primeiro, dá uma olhada no nosso Instagram, @etnosinstitute. Tá em inglês? Vai passar aqui, vai sair, né? Coloca. Sai tudo A gente aí. coloca na Beleza. tela. É uma forma de você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Sim. Apesar que eu sou cobrado demais, principalmente pelo meu pai e minha esposa, você precisa mostrar mais coisa. Isso. É que o senhor não tem ideia como é que eu sou tímido para isso. Enfim, só de você falar que tem uma câmera bem ali, eu tô olhando para ela, eu dou uma travada. Mas, enfim, as pessoas podem me mandar uma mensagem. Nós temos hoje algumas igrejas e irmãos, Certo. aí é pessoa física mesmo, que colaboram mensalmente com o Etnos. Sim. E de vez em quando algumas ofertas específicas, como é o caso de Pinheiros. Preciso de um poço, pastor Ival, preciso furar um poço não sei aonde. Enfim, aí essas coisas vão acontecendo. Mas o grosso hoje, 2/3 do orçamento, ele vem da nossa família. Sei. E quanto é que você precisa hoje para girar o Etnos? Hoje, 2023, por ano. Hoje o orçamento do Etnos para esse ano é 528. Meu irmão, faça um cheque aí de 528 mil, que é para dobrar aqui os investimentos, dobrar o número de países, etc. Porque é muito pouco pelo trabalho e pelo alcance desse trabalho. Porque é muito interessante, porque na obra missionária você não consegue medir as consequências, os resultados, né? Depois que a semente é lançada, que é treinado um missionário nativo. desse, é que o cara começa... Fica impressionado, um cara só plantar 24 igrejas. Você vê, Sem seminário, sem um seminário. conhecimento bíblico muito pequeno, que a gente está tendo privilégio. Porque aí você pega a mente do cara virgem e você injeta a teologia reformada nele, que ele nunca tinha ouvido falar desse negócio. Certo, Então, é um privilégio. certo. É um privilégio. Mas... Tá, nós temos... tem mais alguma pergunta aí? Não, eu acho que eu quero continuar o apelo que o pastor estava fazendo, porque dá para contribuir com esse projeto de diversas formas, né? Dá para contribuir com investimento financeiro, dá para contribuir divulgando esse projeto nas suas redes sociais, com os seus familiares, na sua igreja. Você pode orar por esse projeto, você pode doar o seu trabalho, né? Às vezes tem alguns trabalho com social media, né? Por exemplo, nas redes sociais. A pessoa pode ajudar vocês nessa parte também, né? Então, eu acho que é um chamado para todos nós, né? A gente precisa se envolver mais com a obra missionária, nós crentes comuns, vamos falar assim, né? Precisamos nos envolver mais com a obra missionária. Então, fica aí o apelo para você. Se integre nesse projeto, abençoe vidas que estão ali longe, mas que existem, que são muito carentes em muitos aspectos, né, pastor? Maurício, é o seguinte, uma das preocupações que eu vejo na igreja hoje, a igreja presbiteriana, né, é que as igrejas, elas estão muito focadas no seu ministério local, né, as suas necessidades e tal, e como eu acho que se nós levantássemos aí 50, 100 igrejas que pudesse mensalmente ajudar, né? A igreja de Pinheiros ajuda esporadicamente aqui, mas a gente, eu não vou falar aqui, né? Mas nós temos um orçamento muito grande aqui, 60 e tantos %,
E eu creio que a gente pode, o ano que vem, já arredondar já um valor dentro desse valor que você está falando aí. Eu aceito. Né? E a gente multiplicar o recurso. E eu quero fazer um apelo aí, tem tantas igrejas, porque tantas igrejas com recursos aplicados, né? Com empresários, com jovens, com gente que está ganhando dinheiro. E esse é um trabalho que vale a pena você investir, vale a pena você colocar recursos, porque você vê os resultados, né? E é um trabalho missionário transcultural, e eles vão onde eu não vou, onde a sua igreja não vai, né? Ainda que a gente tenha as mídias sociais, não existe mídias sociais para você entrar aqui nessa região, né? É até interessante. Um irmão me procurou, foi no final do ano passado, que ele queria gravar vídeos. Falou, Maurício, você não precisa ir. A gente grava vídeos, você dando aula, e a gente coloca lá para eles. Certo. Aí eu perguntei pro irmão assim, falei, irmão, você tem ideia dos buracos que nós entramos? Não tem nem energia elétrica, cara. Não tem. É isolado, você tem que acampar, cara. Não tem como. Tem energia. Sei. Então não tem como você executar. Ele falou, não, mas a gente providencia tudo. Eu falei, meu irmão, aí você vai entrar em outro problema. O cara não está acostumado com aquilo. Sei. E você não vai ganhar a confiança do nativo mandando um vídeo. Você tem que estar lá com ele. Em Burkina Faso, você tem que tomar o chazinho. E o copinho vai passando. Sei. E ninguém lava o copinho. Só vai colocando o chazinho e vai tomando. 40 pessoas no mesmo copinho. Sei. Você tem que tomar o chá com o cara. Você tem que almoçar com ele depois. Você tem que conversar com ele. Ele tem que te olhar. Você tem que ganhar a confiança dele. Senão, você não vai ter o coração dele na aula. Aí fica algo muito distante, entendeu? E não fica muito assertivo. Tem que ir, tem que executar o serviço lá. É isso aí. Sim. E ano que vem existem alguns outros convites, algumas outras oportunidades. O senhor conhece o João Petrecelli? Sim. Assim que eu estava voltando do Nepal, há 2 semanas, ele mandou uma mensagem para aquele vizinho lá do Nepal, que parece um nome de aquele negócio de camisa, que é um botão, dificílimo. Sei. Pois perguntou, topa? Falei, vamos embora, por causa do Planters. Falei, Certo. por que não? Vamos junto. Certo. O irmão da PMT também me comentou a respeito do Timor-Leste, quem sabe no ano que vem. Existe uma etnia específica no Níger, chamada... É um segmento dos Fulani, os Wodabi. Sei. Eles estão a 700 quilômetros de Niamey. Então, ano que vem também, vamos avançar para lá. Então, a gente está à caça dessas etnias, de pessoas já trabalhando, que precisam do apoio nosso para chegarem um pouco mais longe. Certo. Nós somos parceiros lá. Estamos plantando, acho que 3 ou 4 igrejas lá no Nepal, com nativos, né? Eu sei. Nós apoiamos o pessoal, o Petrecelli. Eu conheço bem, já dei 2 vezes aula para os meninos, e agora dessa última vez, no início do mês... A ideia seria plantar 70 igrejas lá no Nepal, né? E o Nepal passa também hoje... São 77 distritos. Isso, um em cada distrito. 77, né? isso mesmo. E a gente está sonhando pelo menos em 10 aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Agora... Lá o trabalho é muito bom. Uma pergunta que eu gostaria de deixar para você aqui, até como forma de inspiração, né? Porque o que inspira você a fazer esse trabalho? Qual é a sua motivação? Veja bem, eu estou colocando isso Entendi. porque quando foram construir lá a Torre de Babel, né? E o cara falou, vamos construir uma torre, né, para a gente não dispersar e a gente ficar aqui e a gente chegar até Deus, né? Tudo que você pensa em edificar sempre tem uma motivação. Eu estou falando isso para empolgar pessoas, para despertar vocações, né? O que inspira você? Né? O que motiva você, um cara novo, um empresário, a fazer esse trabalho, né? Isso foi uma visão do céu, você teve... caiu do cavalo na cidade de Damasco. Na verdade... Ou foi lá dentro de um canavial em Cuiabá, você viu a sarça ardente. Qual foi a fonte de motivação para você fazer isso e o que mantém essa... Porque você, toda vez que a gente
encontra com você, você está mais aceso. Quer dizer, o fogo não apaga, pelo contrário, E aumenta. continua pedalando, hein? É. 300 km por semana, imagina. Eu tô fora. Mas vai lá, diga aí pra gente, até para você que está Não, é assistindo interessante. aí. Bem lembrado. É. Foi em outubro de 2010, primeira conferência missionária lá no nosso seminário, no RTS, lá em Jackson, Mississippi. E conferência missionária no RTS vazia, né? Para variar, né? Mas Sim. quando o D.A. Carson aparecia lá para a conferência teológica, estava lotado. Mas faz parte. E quem estava naquele dia presente era o Doug Nichols, presidente e fundador da Action Ministries, Sei. que hoje é nossa parceira no Nepal, nos Himalaias e na África também. Sei. Resumidamente, o que ele falou é o seguinte: lá nas Filipinas, em Manila, você conseguia reunir pastores com pouquíssimo conhecimento teológico por 3 dias com alimentação e estadia por $15. Sei. $5 por dia. Quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, isso é pra mim. É isso que eu vou fazer. Isso em 2010, há 13 anos atrás. Sei. Então, ali começou a formar a ideia, aquele negócio entrou no meu coração. Até que em 2016, eu falei, caramba, agora eu preciso conhecer o que está acontecendo em missões no mundo. Fui para uma conferência lá em Seul, na Coreia, e eu estava andando sozinho nas ruas de Seul, e ali claramente Deus falou comigo o que ia acontecer com Etnos, como a gente ia executar o serviço. E aí a coisa foi afunilando, mas lá na ponta, algo que o senhor quer ouvir, o que te move para tudo isso? É o seguinte, se eu pudesse resumir talvez num hashtag, até que todos o adorem. Certo. Poxa, enquanto todos não adorarem, porque aqui a estrutura que a gente tem, a quantidade de igrejas que a gente tem, eu não acho justo nesses lugares ter tão pouco e não ter ninguém, e eles não terem a oportunidade de ouvir, para ouvindo, crendo e crendo, adorando. Então, é esse negócio que me deixa, enfim, elétrico para fazer. Poucos com muitos e muitos sem poucos, né? Com poucos, né? Isso aí basicamente... incomoda a gente isso aí, não, né? o senhor não tem ideia o quanto a gente sente isso da necessidade e... Sim, os campos estão... O campo está verdinho para o pessoal jogar, mas a maioria dos cristãos está na arquibancada. Não entra em campo a chutar a bola. É basicamente isso. Então... E nesses lugares com tamanha extrema necessidade. E às vezes quando a gente fala isso, fica parecendo que a gente está julgando, né? Não, pois é. O cara assim, não, pô, esse cara é bom mesmo, ele fica julgando a gente aqui e tal. Mas não é isso. Eu vejo quando Jesus ele vê as multidões lá, né? Ele se compadece delas, né? Eu creio que a grande motivação missionária se chama compaixão. Você sentir o que Deus sente pelas pessoas que estão perdidas. Enquanto você não tiver isso, né, você não sai do lugar, você não vira a chave, né? Não. E nós temos tantas pessoas que precisam, como, por exemplo, falando novamente sobre Burkina Faso, quando a gente senta ali, ó, que nós tem os fulanes, mas tem também a etnia Mossi, Olá, Bobô, eles até sentam separado na igreja, porque são etnias que se matam fora da igreja. O pastor Paul, da etnia Mossi, a igreja dele foi metralhada no final do ano passado. Guerreiro. Perdeu os 20 membros, teve que mudar de cidade. Guerreiro, mas não desistiu. Eu tive a oportunidade de pregar agora na IP Alpha, no último domingo, e eu terminei o sermão com o testemunho de uma senhora chamada Noga. Dona Noga perdeu seu primeiro filho morto, foi enterrado no terreno de casa. Perdeu a segunda filha porque um helicóptero do exército burkinabé deu um rasante na cidade, ela saiu correndo e um pau atravessou a sua costela. Perdeu seu marido em janeiro do ano passado, o Rasmani, aluno nosso, porque os jihadistas invadiram Noca, um vilarejo onde eles moravam, levaram, cortaram a cabeça dele. Ela ficou com várias outras senhoras e crianças isolados no meio do mato até conseguirem contato com o parceiro nosso. E pela graça de Deus, aquela coincidência do céu, estávamos já com o nosso terreno e estão morando conosco lá. Então, como essas pessoas seriam atendidas se nós não estivéssemos lá?
Em nenhum momento negaram a sua fé e agora estão tendo a oportunidade, estão aprendendo costura, estão fazendo um monte de coisa. Que são as coisas sociais, você tinha perguntado, que aí, sem dúvida, elas aprendem. Tem escola para as crianças lá no nosso centro e é um privilégio, mas sim, as pessoas precisam. E algo tudo muito simples. Sabe com quanto que a gente constrói uma casa lá? Com R$3.000. Com R$3.000 lá, a gente levanta uma casinha para um refugiado. A gente tem 10 casas lá dentro do nosso centro. Enfim. Infelizmente, nós temos que parar a conversa aqui, o tempo, né? Eu quero... Faça aí as suas considerações finais e depois nós vamos encerrar. Pastor, muito obrigado novamente pelo convite. Fernanda, prazer falar aqui com vocês. Obrigado à Igreja de Pinheiros por ser parceira do Etnos. E que Deus te abençoe bastante, você que está nos ouvindo. Que Deus incendeie o seu coração de paixão em tornar o nosso Deus conhecido. Porque nós existimos para glorificar a Deus. E a nossa prioridade é torná-lo conhecido. Agora, como diz Ronaldo Lidório, a prioridade da prioridade entre aqueles que nunca ouviram. Que isso nos mova. Que isso mova o nosso dia a dia, a nossa existência como cristãos e serviço ao reino. Amém. Valeu. Muito obrigado, Maurício. Conta com a gente aí, somos parceiros. Vamos, o ano que vem, continuar com as parcerias. E estamos juntos aí. Obrigado. Depender da gente. E você tem aí as redes sociais para você conhecer, para você ajudar. Para você também, eu não sei se ele consegue ter agenda para isso, levá-lo aí na sua igreja, na sua conferência missionária. Ele até riu. Bater um papo aí para envolver-se nesse ministério, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado, Maurício. Valeu. Fernanda. Tchau, tchau. Cadu, muito obrigado a todos.